Oi, gente, eu sou o Fernando Silva, o contador de história. Hoje vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Nascido na cidade de Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado 10 meses depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas, onde morava grande parte de sua família, imigrantes italianos e alemães. Em seu registro de nascimento, todavia, sua naturalidade consta como sendo Campinas. O nome Jair foi escolhido após sugestão de um vizinho, em homenagem a Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira de futebol, que fazia aniversário naquele dia e jogava no Palmeiras, time pelo qual Percy Geraldo Bolsonaro, o pai, torcia. Inicialmente, chamar-se-ia apenas Messias Bolsonaro, porque sua mãe, Olinda Bonturi, após uma gravidez complicada, atribuía a Deus o milagre do nascimento do filho. Em sua infância, morou em diversas cidades do estado de São Paulo. Nos primeiros anos de vida, sua família mudou-se para Ribeira. Após alguns anos, em 1964, a família mudou-se para Jundiaí, nos bairros de Vianello e Vila Progresso. Em 1965, mudaram-se para Sete Barras. Finalmente, em 1966, mudaram-se para Eldorado, no Vale do Ribeira, onde Jair cresceu junto com seus 5 irmãos. Completou o ensino médio no Científico Fundamental de Eldorado Paulista. Bolsonaro se interessou pelo Exército aos 15 anos, quando ele e amigos forneceram dicas para os militares sobre possíveis esconderijos de Carlos Lamarca, que havia montado um campo em Válida do Ribeira para treinar guerrilheiros contra a ditadura militar. Aos 17 anos, Bolsonaro entrou para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Porém, após refletir, chegou à conclusão de que deveria ter prestado concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, no final de 1973, após alguns meses na SpaceX, prestou o concurso e foi aprovado. Formou-se em 1977. No final do seu último ano de academia, integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista, onde se especializou em paraquedismo. Após concluir o curso, foi servir como aspirante a oficial no 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em São Cristóvão, bairro do Rio de Janeiro. Depois serviu no 9º GAC em Nioque, Mato Grosso do Sul. Em 1981, nesse último ano, nasce seu primeiro filho, Flávio. No ano seguinte, 1982, cursou a Escola de Educação Física do Exército e nasce seu segundo filho, Carlos. Após ser formado na escola, foi servir no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em Deodoro, bairro do Rio de Janeiro. Foi um dos tenentes responsáveis pela avaliação física dos soldados que correriam para o curso de paraquedismo. Em 1987, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Documentos produzidos pelo Exército Brasileiro na década de 1980 mostram que os superiores de Bolsonaro os avaliaram como dono de uma expectativa ou excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Segundo o superior de Bolsonaro na época, o coronel Carlos Alfredo Pellegrini, Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos. Em 1986, quando já servia como capitão no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, Bolsonaro foi preso por 15 dias após escrever na seção um ponto de vista da revista Veja, de 3 de setembro de 1986, um artigo intitulado "O salário está baixo". Para Bolsonaro, o desligamento de dezenas de cadetes da AMAN se devia aos baixos salários pagos à categoria de uma forma geral, e não a desvios de conduta, como queria deixar de transparecer a cúpula do Exército. A atitude de seus superiores levou à reação de oficiais da ativa e da reserva, inclusive do general Newton Cruz,
ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, no grupo de 150 telegramas de solidariedade de suas variadas regiões do país, além de apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia. Dá para perceber que desde aquela época o salário mínimo já era um problema. Percebemos que naquela época, a partir de 1970, né, quando o militarismo tomava conta do país, não existia muito lá os direitos de expressar as suas ideias e as suas reclamações, que até mesmo o salário. Em 1988 entrou na vida pública, elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Segundo biografia feita por seu filho Flávio Bolsonaro, foi candidato a vereador porque calhou de ser a única opção que possuía no momento para evitar que fosse vítima de perseguições por parte de alguns superiores. Seu ingresso na política aconteceu por acaso, pois sua vontade era dar continuidade na carreira militar. Assumiu seu mandato em 1989, ficando apenas 2 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Durante seu mandato, apresentou 7 projetos de lei, um dos quais autorizava o transporte gratuito de militares em ônibus urbanos. Seu mandato de vereador foi usado principalmente para dar visibilidade às causas militares. Bolsonaro mostrou-se um vereador conservador, discreto e pouco participativo. Em um dos poucos discursos que fez em plenário, reclamou de uma nota publicada pelo jornal, que o acusava de registrar o discurso de colegas vereadores como ataques às Forças Armadas para enviar aos militares. Em outras ocasiões, Bolsonaro defendeu o controle da natalidade. Não adianta vir com paliativo, mostrar folhetinhos para a população carente. Julgou ineficaz a distribuição de camisinhas a moradores de favelas, pois a molecada vai brincar de bexiga. E disse que a contenção da explosão demográfica deve ocorrer em cima da classe mais humilde. As palavras do vereador foram transcritas no Diário da Câmara Municipal, pois na época a casa não tinha um canal de televisão. Nas eleições de 1990, elegeu-se deputado federal também pelo PDC. Veriam em seguida outros 6 mandatos sucessivos, além do PDC. Foi filiado a outros 8 partidos ao longo de sua carreira política: o PPR, o PPB, o PTB, PPFL, PSC e o PSL. Em 2017, declarou que já havia pensado em se afiliar ao PRONA, também chegando a conversar sobre a sua filiação ao PEN, atual Patriota, mas nada se concretizou. Enquanto o deputado Bolsonaro concorreu também à presidência da Câmara, em fevereiro de 2017, Bolsonaro concorreu pela 3ª vez ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados, obtendo apenas 4 votos. Ele já havia disputado o mesmo cargo em 2005 e 2011, tendo sido derrotado em todas essas tentativas. Bolsonaro desistiu de tentar uma 8ª reeleição para o cargo de deputado federal, a fim de disputar a presidência da República em 2018. Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro foi titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, em 26 anos, 71 projetos de lei complementar, de decreto de legislativo e propostas de emenda à Constituição, sendo relator de 73 deles, segundo a agência Lupa, que dá o número total de projetos como 172. 162 destes foram projetos de lei, 1 foi projeto de lei complementar e 5 foram propostas de emenda à Constituição. No dia 6 de setembro de 2018, Bolsonaro foi vítima de um ataque à faca durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi atingido no abdômen e necessitou passar por um procedimento de laparotomia e exploratória na Santa Casa de Misericórdia, Juiz de Fora. Adélio Bispo de Oliveira, identificado como autor do crime e posteriormente preso,
declarou no boletim de ocorrência que o fez a mando de Deus. Adélio foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014. O partido emitiu uma nota classificando o atentado como um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral. Após o atentado, ele fez 2 cirurgias e recebeu alta no final de setembro. O esfaqueador de Bolsonaro foi preso, julgado e absolvido. Bolsonaro disse que recorreria da decisão, entretanto, a sentença transitou em julgado. No dia do atentado, os demais candidatos à presidência repudiaram o ataque através de redes sociais. O presidente da República, Michel Temer, classificou-o como intolerável. A ex-presidente Dilma Rousseff referiu-se ao ataque como lamentável e relacionou a motivação do crime em opiniões defendidas pelo candidato. Para finalizarmos aí então, vamos fechar aqui sobre Jair Messias Bolsonaro, nascido no dia 21 de março de 1955, este ano completando no dia 21 de março 66 anos. Brasileiro. Sua mãe Olinda Bonturi, seu pai Geraldo Bolsonaro, casado com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Seus filhos Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e Laura. Religião católico romano, profissão militar e político, também conhecido por o homem do estupim curto. Bolsonaro às vezes sofre um pouco na mão da imprensa porque não aceita respostas nem perguntas idiotas. Ele responde na lata. É o primeiro presidente que não coloca máscara, nem se veste, nem maquiagem para poder falar para o povo. Fala diretamente com o povo e responde conforme a necessidade e o que lhe vem à cabeça, se mostrando um homem simplesmente natural, uma pessoa comum como todos nós, representando o povo brasileiro. Se você gostou da história da biografia do presidente Bolsonaro, então já se inscreve, deixa o teu like, compartilha, deixa aí uma dica, uma pergunta.